Olá, meus amados irmãos. Eu quero, a partir dessa série de vídeo, estar revelando para vocês aquilo que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, tem revelado ao meu entendimento. E eu creio que o mesmo Espírito também estará operando no coração de cada um de vocês para que nós possamos entender e se ajustar dentro do plano de Deus, operando no Espírito de Deus, operando na frequência de Deus, porque verdadeiramente eu acredito que é o Senhor nos preparando para o grande arrebatamento, mas ao mesmo tempo nos preparando para continuarmos firmes dentro da proteção de Deus, ali dentro do Salmo 91, que é exatamente operar em Cristo, no corpo de Cristo, o lugar seguro que toda a Bíblia fala, mas ali em Hebreus 4 fala que existe um lugar seguro, nesse lugar nós descansamos. Então, até o dia do arrebatamento, vai ter vários acontecimentos muito difíceis ou quase impossível um ser humano atravessar. Portanto, em Cristo nós iremos atravessar sem ter nenhum problema. Para isso nós temos vários modelos, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi colocado na fornalha ardente, mas o fogo não teve permissão de lhe tocar. Nós temos também o exemplo de quando Deus estava operando no Egito para derrubar o orgulho, a tirania dos egípcios contra o povo de Deus. Durante as 10 pragas, não caiu nenhuma praga no arraial do povo de Deus. Isso tudo são modelo, aconteceram de verdade, mas são modelo para nós entendermos. Nos últimos dias você deve estar sabendo a respeito da guerra do Irã. Se você conhecer as profecias bíblicas de Jeremias, de Ezequiel, você saberá que daquela região ali do Irã, a antiga Pérsia, né, é que vai surgir o homem do pecado, né, o anticristo. Mas também, se você não sabe, o Irã e Israel, por muitos anos, foram amigos, foram aliados, porque foi através do que hoje é o Irã, antiga Pérsia, que o Senhor Deus livrou o povo de Deus do cativeiro do tempo de Nabucodonosor. Deus profetizou a partir de Jeremias, de Ezequiel, 150 anos antes da libertação do povo, Deus já tinha previsto que levantaria, no caso, Ciro, né? O qual o Ciro nem conhecia a Deus, mas Deus usou ele, Ciro, para libertar o povo. E o que outrora foi a Pérsia, hoje é o Irã. Então, por muitos anos, eles foram amigos. Porém, surgiu aí essa linhagem aí radical que querendo implantar a força, a filosofia deles, e a Bíblia é muito clara em dizer que nem por força, nem por violência, e aí houve essa quebra desse elo, e desde então o Irã tem se constituído um dos maiores inimigos de Israel. Porém, uma coisa interessante também é que os 3 reis magos, que a Bíblia fala que foram os primeiros, que vieram, que reconheceram o Senhor Jesus, reconheceu que ele era o rei, veio também da Pérsia, do Oriente. No derramamento do Espírito Santo, dentre as pessoas que estavam ali, que foram cheias do Espírito Santo, também tinha povos lá do
do Irã, da Pérsia. Então tudo isso fica registrado diante de Deus, essas bondades, digamos assim, e o plano de Deus, que é eterno, ele irá se cumprir. Então, a Bíblia também assegura que o Irã será destruído para ser reerguido novamente, e quando ele for reerguido, a profecia assegura que será agora para louvor de Deus. Então, é a última guerra. Por isso, nós estamos nos últimos estágios, nos últimos minutos, nos últimos ajustes para a vida de Cristo. Sempre houve guerras, sempre houve fome, descrita como os sinais dos últimos dias. Porém, dessas das quais nós estamos falando, são guerras proféticas que estão apontando o relógio do ajuste de Deus para a conclusão de tudo, para alcançar, para que aconteça o que está previsto, a vinda de Jesus e a restauração e a implantação do reino, né, do reino eterno, do reino de Cristo. E é sobre isso que nós queremos falar. Então, nessa série de vídeo, que é para o nosso povo, mas qualquer uma pessoa, acredito que muitas pessoas vão serem convidados para estar entendendo sobre esse assunto, mas eu já lhe digo de antemão, se você não estiver disposto a quebrar os seus preceitos religiosos, nem continue ouvindo esse vídeo, porque o que nós iremos falar aqui não segue um padrão doutrinário, digamos assim, segundo o que se é costumeiro ouvir, não se segue também aquela questão teológica. O que eu vou estar falando aqui é aquilo que o céu revela ao meu espírito, me faz ver, me faz acreditar. Tanto eu poderia estar falando de tantas outras coisas, mas olha o que eu estou falando. Isso pode ter certeza que é por causa do chamado e que Deus está fazendo isso com várias outras pessoas e assim estará separando a sua igreja. Então vamos lá entrar um assunto. Como você está vendo no título, você operando no reino de Deus. Eu também não quero seguir aqui um cronograma de ordem, porque eu sei que a própria Bíblia ela foi escrita, você encontra uma revelação aqui, outra ali, porque só se descobre quando se busca, quando se quer, e o Espírito Santo também ajuda. E para o Espírito Santo ajudar, a pessoa tem que de fato ter um coração voltado com sinceridade para o reino de Deus. Por isso eu não vou seguir um cronograma, vou aqui estar falando para você, e eu tenho certeza que se você se aplicar, o mesmo Espírito vai estar revelando para você. Quero começar sobre o assunto da frequência para você entender o seguinte. Se você, nesse exato momento, você andasse no céu, a descrição que a Bíblia fala para o céu, do céu, é que lá não tem opressão, lá não tem pobreza, lá não tem dores, não tem injustiça, não tem infidelidade, as ruas são de ouro, as ruas são a riqueza absoluta. Então se imagine andando no céu nesse exato momento. Então, pelo fato de você estar ali no Espírito de Deus, andando, envolvido nessa frequência ou nesse espírito de soberania, de justiça, de verdade, aonde o Senhor Deus, o Senhor Jesus é soberano absoluto, então você, ainda que quisesse sentir sentimentos como medo, insegurança, tristeza, solidão, você não conseguiria sentir, porque lá não existe. Porque essas coisas, esse distúrbio, essa manipulação, essa alteração, foi por causa do pecado, né? O pecado do homem. Então, se você andasse no reino dos céus nesse momento, você alcançava paz esplêndida. Você não tinha nenhum medo de te faltar algo. Tudo que você desejasse
Você teria. Porque nós estamos falando da fonte da vida, da fonte do amor, da fonte da perfeição. Que tudo que se diz respeito à vida, tudo isso tem. Então não faltava nada. Então era uma alegria, era uma felicidade esplêndida. Veja que é exatamente isso que a descrição do reino dos céus que está na Bíblia, Romanos capítulo 14, o verso 17, diz: porque o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas gozo, alegria e poder no Espírito. Então imagine aí, procure implantar na sua mente, alcançar essa frequência, essa paz, onde você imagine a alegria de você ter tudo que você necessita, tudo que te dá paz, te dá alegria, ou seja, não falta nada. Imagina isso, cria essa imagem no seu coração. Muito bem, agora vamos vir para a terra, para a nossa realidade. Então, veja, a nossa realidade, ela é totalmente diferente da descrita do céu. Aqui você sabe que existe pessoas que lhe ameaçam, existe infidelidade, existe injustiça, existe pessoas que atentam contra a sua vida, existe a falta, existe a doença, existe mortalidade. Então existe toda essa mazela que você sabe que existe. Então, cada uma dessa mazela gera um sentimento perturbador em todos nós que fomos gerados dessa realidade. Então, essas dores, esse sofrimento, esses medos, esses sentimentos desconfortáveis, de medo, angústia, tristeza, raiva, revolta, injustiça e tudo isso, então, isso são canais ou frequência de morte. Então, o homem que a princípio foi feito imortal, só morre por causa disso, porque é uma realidade. Então, todas essas frequências, esses sentimentos que alcançam o nosso coração, que alcançam o nosso homem anterior, que são canais de morte, que é por causa disso que nós morremos. Então, tudo isso são frequência de morte dentro de nós, do nosso espírito. E o nosso espírito fraco é que resulta na morte física, e que essas frequências, esses canais, esses caminhos, eles estão ligados ao inferno, eles estão ligados ao diabo. É de lá que vem a morte, a dor, o sofrimento e todas as destruições. Então, isto é frequência, só que, ao mesmo tempo que essas frequências existem, existe também aquela frequência lá do céu, da qual nós falamos, de onde vem a vida, e essa vida vem com sentimentos de paz, de alegria, de felicidade, daquele prazer de você ser uma pessoa bem realizada. Veja que a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, que é a nossa força, é exatamente esses sentimentos confortável, de felicidade, que te faz se sentir amado, importante. Então, esses sentimentos positivos são frequência. Para alguém ter vida, para alguém ter força, só terá se tiver andando ou conectado a essas frequências.
que são as frequências que vêm do céu. Observe que em toda a Bíblia tem alegrias, ou seja, tem promessas. Em cada uma dessas promessas, quando você se aplica nela, ela te gera o quê? Alegria. Ela te gera felicidade. Elas te dão esperança. Então, esse sentimento, ou é a partir desse sentimento, que você recebe algo de Deus. É por aí que Pedro diz que, pelas promessas, Deus nos deu a natureza divina. Muito bem. Você já entendeu esses dois canais de frequência? Um vem da vida, do céu, porque é de lá que você veio, de lá que a vida vem, e de outro vem da realidade desse mundo caído, porque foi alterado, corrompido, dor e sofrimento, porque é o que os nossos cinco sentidos, é o que nossos ouvidos ouvem, é o que nossos olhos vê, é o que nós tocamos. Mas lembre, a condição para nós nos tornarmos agente do céu, ser filho de Deus, é que nós deixamos de andar ou de se conectar com aquilo que vem a partir dos nossos sentidos, porque o homem dos sentidos, eles não têm como tocar em Deus. O homem do sentido é o homem que foi corrompido e é ele que mata, porque é aqui aonde os sentidos podem ter acesso, meus olhos, meus ouvidos, que estará as dores, o sofrimento e a morte. Então, para que alguém possa receber a salvação, ele só terá exatamente quando ele anular o homem dos sentidos e entender e crer e andar pelo homem da fé. Andar não pelo que vê, andar não pelo que ouve, andar pelo que crê, a partir do que ouviu a respeito do reino dos céus, porque também o crer só vem pelo ouvir. Então, muito bem. Qual é a proposta de Deus para nós? É que quando nós entendemos que essa frequência, que Deus não é um ser físico que está em um lugar distante. Deus, os céus, não é um lugar físico. É um lugar de soberania, é um lugar onde Deus, a inteligência que se humanizou em Cristo, e depois nós iremos estar esclarecendo a importância de entender isso, ele é o Espírito. E ele, aonde ele chegar, ele é Deus, com todo o poder. Aonde ele estar, aonde ele chegar, ele governa, ele é poderoso. Então, ainda que estejamos nessa dimensão onde o mal é uma realidade, mas quando nós entendermos e nos conectarmos com os sentimentos correspondentes do céu, sentimento é o mesmo que espírito ou frequência. Ali aonde nós estamos, o céu está, o Todo-Poderoso está, e ali nós reinamos, ali nós desmanchamos as obras do diabo, ali nós desmanchamos as trevas. Veja se não é isso exatamente que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e o verso 18, porque a natureza que foi corrompida, não por sua própria vontade, está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Somos nós que temos esse entendimento e assumimos a nossa fé em Cristo. E aí você, ao continuar lendo, você verá lá no verso 30 do mesmo capítulo 8, que aqueles que Deus chamou, você só entende isso, só consegue acreditar nisso se Deus te chamar. E aqueles que Deus chamou, que respondeu a Deus, Deus o justificou. E aquele que Deus chamou, que o justificou, ele também glorificou. Ou seja, a honra de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus está bem ali em você, naqueles que estão operando
como Espírito de Deus. Porque agora você foi elevado ao mesmo nível que Deus. Ele nos glorificou. Agora, Ele, Deus, passará a governar essa dimensão que outra hora foi tomada pelo nosso adversário. Ele passa a governar a partir de você até que alcance o nível para que Jesus venha e o reino seja literário e permanente e eterno, que será o reino de Deus, que a princípio se vê em Apocalipse 20 de 1000 anos. Então você pode estar sendo chamado, convidado para operar nessa frequência, na frequência do céu, nesse exato momento. Porque quando você entender que mesmo que você esteja em um mundo onde a realidade é desconfortável, mas você entendeu e prefere sentir, estar em comunhão, em comum acordo, com o mesmo sentimento que você estivesse andando literalmente no céu, então o céu não está longe, o céu está em você e o reino está bem aí em você. Você domina, porque o que vem de cima sempre será e sempre foi e sempre será maior do que o que vem de baixo. Você está aqui na terra, esse é o plano. Que Deus governe a terra a partir de você. Então você operando em um corpo humano, mas como espírito, como se estivesse andando no céu, porque de fato você está andando no céu. Porque o céu veio para dentro de você. E a partir daí, você precisa entender a questão dos teus direitos, se fortalecer teus direitos, você é herdeiro de todas as coisas, entender as leis naturais, as leis espirituais, se tornar bom nela para de fato tomar de posse literário, de espírito, em espírito e em verdade literário, tomar posse do que por direito pertence a você. Eu vou continuar gravando nessa linha, como eu falei, não vou seguir um cronograma bem montadozinho, mas em cada mensagem dessa está recheada de revelação e aguarde o próximo vídeo.